A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor esteja na vida e no coração de todos vocês. Amém. Aleluia. Eu vou apresentar aqui alguns erros que as pessoas cometem ao estudar a Bíblia. Eu estava fazendo algumas pesquisas hoje e achei interessante passar esses fatos, apresentar eles a vocês. A Bíblia, não existe um livro tão atual, mais atual que a Bíblia. É o livro mais vendido em todo o mundo. É o livro, como tem uma frase que o Billy Graham disse uma vez: a Bíblia é mais atual que o jornal que irá circular amanhã. Só uma comparação. A Bíblia tem uma profundidade de experiência de vida que é inexplicável. E às vezes um versículo que se lê hoje tem um sentido para nós dependendo do nosso momento hoje. Se amanhã estiver em outra situação, em outro momento, ele vai ter outro significado. É incrível a palavra de Deus. Como Jesus fala, né? Passará o céu e a terra, mas minhas palavras jamais passarão. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Primeiro erro que nós não podemos cometer ao estudar a Bíblia. Primeiro erro: ler a Bíblia abrindo aleatoriamente. Abrir a Bíblia aleatoriamente. Vou ver o que Deus fala comigo hoje. Tem algumas igrejas até que ensinam a fazer dessa maneira, dessa forma. Mas mas Deus não quer falar com a gente só por um segundo, por um momento, porque fazendo dessa forma nós perdemos toda a narrativa do que Deus quer nos proporcionar, do que Deus quer nos ensinar. Então, vem muito mais profundo que isso, mas eu vou só simplificar assim. Tá? Não é bom. Tá? Segundo, ler a Bíblia sem ler o contexto. É mais ou menos a continuação do primeiro. Tá? Ou seja, lê um capítulo hoje, amanhã você lê um outro capítulo de outro livro, depois você lê um outro capítulo de outro livro. Isso não faz muito sentido, não faz sentido. Você não consegue ter um entendimento do que Deus do que está escrito ali, o contexto todo, o conteúdo todo. Então não, eu entendo a Bíblia, mas aí você picado, coisas, não, mas lá, e o que tem antes, e o que tem depois? Tem versículos que aprofundam, que é Deus falando com a gente, mas se você ler ali aquele versículo, tem toda uma história antes e tem toda uma história depois. Mas ele fala de uma certa forma através de um versículo. Ele fala, através de um versículo, se faz todo um estudo bíblico para fazer em um culto, para reger um culto. Se pegar um versículo, você consegue falar nele ali 1 hora, meia hora ali, falando sobre um versículo, o significado. Mas tem que saber, para entender, tem que saber o contexto que vem antes e o depois. O terceiro ler a Bíblia sem um dicionário ao lado. É complicado, porque são palavras que eram usadas lá naquela época lá, tá? Até os milhões de anos, que hoje o nosso vocabulário é completamente diferente. Então, para ter aquele entendimento, se você não tiver um dicionário, para saber ali o significado, você se perde também. É o terceiro erro, né? O quarto: ler a Bíblia em qualquer lugar. Não é legal. Você está lendo aqui, né? Aí Jesus falou, aí vem outro, dá um grito ali. Aí você se perde um pouquinho a consideração. Jesus disse que... Aí vem outro, ou tem um barulho de carro, ou qualquer, sabe? Então, assim, uma pessoa te chamando, outro vem e te chama.
tem que estar concentrado para pegar, sabe, aquela essência que está ali dentro, absorver aquela essência ali. Só você e Deus ali, Deus falando para você. E o quinto é ler a Bíblia sem regularidade. Tem que ler a Bíblia. Tem pessoas que às vezes, eu fiquei muito tempo sem ler a Bíblia, um tempo atrás, eu fiquei muito tempo, mas assim, a gente se perde muito. Não adianta, porque ler a Bíblia, por mais que a pessoa fale, conheça a Bíblia de cor, tá, fica um tempo sem ler ela. A mente se apaga, é incrível porque apaga, não tem como. A Bíblia, ela tem, a pessoa tem que estar dentro dela. Para conhecer a Bíblia, a pessoa tem que estar dentro dela. Para falar dela, mas tem que estar dentro dela, para falar, para expressar, para ensinar ou para conversar e para ter um entendimento espiritual, que é o mais profundo, mais importante. Entendimento espiritual tem que estar dentro dela, tem que conhecer ela. Não é falar que conhece, mas não tem o entendimento espiritual. Ou às vezes conheceu profundamente, mas parou. Ou lê a Bíblia uma vez na semana, duas, ou demora um mês para ler um capítulo. Então, assim, tem mais assim frequência. Tá bom, irmãos? É só essa explicação que eu queria dar para os meus amados irmãos e irmãs. É uma explicação boa. Absorve. Deus ama vocês, irmãos. Pode ter certeza. Às vezes Deus nos ama mais que nós mesmos. Porque Deus só nos quer o nosso bem. E às vezes a gente vacila tanto, né? Mas Ele tá do nosso lado para nos ajudar. Deus abençoe todos vocês. Amém? E graças a Deus.